queria convidar você a abrir a Escritura no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Texto de Marcos, capítulo 5. Abra, por favor, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Salte agora para o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: vamos juntos? Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra. Somos edificados por meio das canções, das leituras, da exposição do nosso breve catecismo, da comunhão dos irmãos aqui congregados, desse momento tão precioso em que celebramos o santo nome de Jesus. Agora, Pai, nós temos necessidade, a nossa alma anseia da palavra que refrigera a alma, da palavra que dá sabedoria aos simples, da palavra que exorta, corrige, adverte, mas também da palavra que vocaciona, que brada alto ao coração, nos faz entender qual o propósito da nossa existência, qual o propósito de estarmos numa igreja, qual o propósito de ainda estarmos vivos. Deus querido, fale conosco, como igreja, como povo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Evangelho de Marcos foi escrito poucas décadas depois da morte do Senhor Jesus. Historicamente, é conhecido como o primeiro evangelho, que serviu de base, inclusive, para os demais evangelhos. Marcos possivelmente cooptou as informações, boa parte das informações deste livro, com o próprio apóstolo Pedro, testemunha ocular. Eram aparentados, a tradição vai afirmar que Marcos certamente absorveu de Pedro uma testemunha ocular grande parte desses eventos. Isso não nega a inspiração divina, mas apenas corrobora no entendimento de passagens que nos são caríssimas e nos faz perceber que o relato desse texto é fidedigno porque, primeiro, é inspirado pelo Espírito, mas também nos traz informações de testemunhas que estiveram lá, presentes, viram o que se passara naquela ocasião. O Evangelho de Marcos narra Jesus sob a perspectiva de um servo sofredor. Em Marcos, Jesus é o poderoso Filho de Deus. Sim, o Deus vivo entre nós. No entanto, Marcos descreve Jesus como aquele todo-poderoso que se identifica com o seu povo. Em Marcos, Jesus é aquele servo sofredor predito por Isaías. Você se lembra? Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Marcos faz uma declaração ou um relato sobre Jesus de um Deus todo-poderoso, mas que não se distancia do seu povo. Pelo contrário, ele vem até nós, assume as nossas dores e ainda se identifica conosco. Em Marcos, Jesus toca nas pessoas, Jesus senta com elas, olha nos olhos, absorve sentimentos que são delas. Jesus é um Deus presente, sensível, repleto de compaixão e graça. Marcos é um evangelho curto, seu público-alvo, de grande maioria romana,
interessa-se por fatos, não tanto por genealogias e relatos assim que fazem muita conexão com o Antigo Testamento. Em Marcos, Jesus é um Deus vivo, presente, atuante. Você sai de um relato para o outro com extrema rapidez. O pequeno texto que nós lemos está envolto aí de uma série de relatos e no meio dele tem um outro. Só para você perceber que em Marcos, Jesus não para em tempo algum. Embora seja um evangelho curto, ele tem muito das ações de Jesus. Marcos quer provar que Jesus é o Filho de Deus usando dois argumentos principais: seus discursos e suas ações. Por isso, o bloco tão precioso do Evangelho de Marcos, no qual o nosso texto está, ele é um exemplo categórico do propósito do Evangelho. O capítulo 4 e o capítulo 5, volte a sua Bíblia, por favor, do capítulo 4, você vai perceber que Jesus passou o dia inteirinho ensinando. Eu amo esse pedaço do Evangelho de Marcos. Ele mostra, assim, com muita propriedade quem é Jesus e o que ele veio fazer. No capítulo 4, Jesus passou o dia pregando por parábolas. O dia inteiro ensinando. Quem aqui é professor sabe o que significa passar o dia inteiro em pé ensinando. Ao final do dia, como que a pessoa está? Cansada, fadigada. Assim estava Jesus. Volte lá para o capítulo 4. Observe comigo o texto da palavra de Deus, versos 33 e 34. Vamos ler juntos? E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Prestem bem atenção, ele passou o dia inteiro pregando às multidões. Jesus pregava para imensas multidões. Mas nesse pedacinho aqui, Marcos nos dá uma informação caríssima. Embora Jesus pregasse para todos, o foco de Jesus eram os discípulos. Dá para perceber isso? Olha o verso 34. Ele pregou para muita gente, mas para as multidões em particular, para os discípulos, explicações do que estava sendo dito. Jesus tinha um interesse vital na vida daqueles discípulos. Eles eram peça fundamental do seu ministério, o que nós chamamos de ministério particular. Jesus estava o tempo todo com multidões, mas a sua ênfase eram os 12. Ele sabia que os 12 iriam continuar esse trabalho posteriormente. Amo aquela expressão de Jesus dizendo aos discípulos: coisas muito maiores vocês farão em meu nome. Ele preparou esses homens para esse trabalho. E você vai entender que todas as histórias narradas no fim do capítulo 4 e no capítulo 5, se você lê assim numa primeira vista, pode parecer que tratam-se apenas de milagres, mas não é. Nós estamos diante de um momento fundamental na formação dos discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos teoricamente e forjando eles na prática. Olha, em qualquer profissão, em qualquer área do saber, teoria apenas não forja alguém preparado para o serviço. A teoria é fundamental, mas muito do que nós sabemos, nós aprendemos como? Na prática. E Jesus tinha essa capacidade de dar um profundo ensino atrelado a experiências marcantes. Paulo tem uma frase que vai nos ajudar. Paulo dizia: eu trago no meu corpo o quê? As marcas do Evangelho. Ele quer dizer que Deus lhe deu muitos ensinos. O conteúdo do Evangelho não é só teórico, é prático também. Para você perceber que o foco de Jesus eram os discípulos, e Marcos deixa isso muito claro, vai lá para o capítulo 6. Observe que temos uma moldura. No capítulo 4, Jesus está dando atenção especial aos discípulos. No capítulo 6, observe comigo versos 1 e 2, o texto diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Observe que o texto vai nos trazer esse entendimento. Jesus está o tempo todo com os seus discípulos. E aí Marcos cria uma moldura. Lá no capítulo 4, ele pregou o dia inteiro e está dando explicações aos discípulos. Quando nós entramos no capítulo 5, uma série de milagres
E o texto encerra lá no capítulo 6, dizendo que Jesus concluiu aqueles milagres, chamou os discípulos de volta e caminhou com eles, porque, afinal de contas, eram os discípulos que Jesus queria preparar. Eram os discípulos que Jesus queria treinar. Por isso, a nossa perspectiva nessa noite de discípulos forjados para a missão. Quando olhamos para o capítulo 4, volta lá de novo, você vai perceber que Jesus estava morto de cansado ao fim do dia. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. O cansaço de Jesus era tão grande que, enquanto os discípulos navegavam, Jesus foi dormir. Ele estava dormindo no barco. O professor sabe o que é isso, né? Passou o dia inteiro ensinando, ele chega em casa, o que ele quer fazer? Ele precisa dormir, ele precisa descansar, né? Cansa o dia inteiro ali ensinando. Ao cair da tarde, Jesus estava tão cansado que ele coloca os discípulos no barco e ele vai tirar um cochilo. Mas lembra que eu disse? Nenhuma dessas histórias tem como objetivo narrar apenas um milagre. Todas elas querem nos mostrar que Jesus estava dando lições caríssimas aos discípulos. Era como se ele tivesse dado uma aula teórica e agora estivesse levando eles para a aula prática. O que nós temos na primeira história? Uma grande tempestade. Quantas vezes você leu esse texto e pensou que esse texto apenas estava relatando que Jesus acalmou uma tempestade? Coloque as lentes, essas aqui, e perceba alguns detalhes do texto. Olha a pergunta que os discípulos vão fazer e olha a resposta que Jesus vai dar. Capítulo 4, um grande temporal se levantou, as ondas estavam arremessando o barco de um lado para o outro, Jesus estava na popa dormindo e os discípulos vão fazer uma pergunta. Verso 38, vamos juntos? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Uma pergunta clara os discípulos estão fazendo. A pergunta é, o que Jesus queria depois de um dia cansativo? Qual era a ideia de Jesus ao colocar os discípulos no barco e dizer, vamos atravessar o mar da Galileia? Olha, ele estava dormindo no barco. Bom, Jesus tinha um propósito que salta à nossa vista. Lembra? Ele quer treinar os discípulos. Qual era a experiência, qual era a lição prática? Como que os discípulos vão reagir? Discípulos, em sua grande maioria, pescadores. Como que eles vão reagir a uma grande tempestade? A resposta que eu daria é de forma natural, a maioria deles são pescadores. Mas não é isso que o texto nos mostra. O Senhor permite uma tempestade além das forças dos discípulos, que extrapola a experiência dos discípulos, e quando eles percebem que a morte está às portas, qual a pergunta que eles fizeram? O Senhor não se importa conosco? Nós vamos morrer. A resposta de Jesus prepara o cenário para as histórias seguintes. Observem conosco. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse, acalma, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A história terminou aí? Não. Qual é a lição que os discípulos precisam aprender? Observe o texto. E ele, despertando, repreendeu o vento, o mar, disse, acalma, emudece, o vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então, ele olhou para os discípulos e perguntou, por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Na aula prática de Jesus, eles estavam aprendendo que, sem fé, é impossível agradá-lo. A lição que permeia as 4 histórias é fé. O que nós temos na história seguinte? À primeira vista, a história de um endemoniado em terras pagãs, na cidade, na região de Gadara. Era um jovem que tinha pai, mãe, família, filhos, ou pai, irmãos, família, né? O texto vai dizer que Jesus ordena que ele volte para casa, para os seus, no plural, o que quer dizer que aquele moço tinha uma família. Ele estava ali, vivendo entre os sepulcros, era um endemoniado, oprimido por uma legião. Muitos tentaram acalmá-lo, domá-lo, mas ninguém conseguiu. Então acorrentaram ele, expulsaram da cidade e colocaram ele no sepulcro. Marcos coloca um detalhe importante, diz que nos sepulcros, aquele endemoniado, pela noite, muitas vezes clamava.
Capítulo 5, olhe para o texto. O texto vai nos dizer lá no capítulo 5, observe bem o texto, verso de número 5, vamos juntos? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. A palavra grega utilizada por Marcos para clamando aí, é chorar em altíssima voz. É aquele grito engasgado de quem está sofrendo. Tem alguma história na Bíblia que nos lembra isso, em algum momento. Lembra? Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, diz que José chorou. E que até a casa de Faraó escutou. É um choro angustiante de quem está sofrendo. Marcos entrelaça essas 4 histórias num treinamento prático aos discípulos, mostrando que Jesus permitiu que eles estivessem presentes em todas elas, para que eles pudessem entender o que é ser um discípulo. Nessa história, nós encontramos algo interessantíssimo. Os discípulos terminam o vendaval fazendo uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, eles eram discípulos, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles estavam com Jesus o tempo todo, mas até esse momento eles ainda não tinham muita convicção de quem ele era. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando Jesus atravessa, a legião vem ao encontro de Jesus e diz: que temos nós contigo, Filho do Deus vivo. Olha que contraste. Os discípulos andam com Jesus, mas ainda não sabem quem ele é. Mas Satanás tem dúvida? Não. Que temos nós contigo, Filho do Deus vivo. O que Marcos quer dizer é que Jesus estava do lado de lá do mar da Galileia, em Cafarnaum, à noite, cansado, mas Jesus ouviu algo que a gente não é capaz de ouvir. Do lado de lá do mar, alguém estava clamando. E Jesus disse: vamos atravessar o mar. Ao cair da tarde, cansado, Jesus não deixa para o dia seguinte. Vamos atravessar o mar. Lembra de um Jesus cheio de compaixão? É esse Jesus que Marcos quer relatar. E Jesus atravessa o mar. Quando Jesus liberta aquele moço e devolve ele para casa, diz o texto que todos ali em Gadara ficaram assombrados. Observe a conexão. Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam assombrados. Quando Jesus expulsa a legião daquele moço, mais de 3.000 demônios, e ele volta em perfeito juízo, se torna um discípulo em Gadara, todos ali ficam assombrados. A história seguinte vai nos dizer que uma mulher que não andava com Jesus, que não convivia com Jesus, que não estava com Jesus o dia inteiro, pensou consigo mesma: basta apenas tocar na orla de suas vestes e eu serei. Marcos quer dizer que a fé que os discípulos não tinham, uma mulher impura possuía. Ora, ela não estava com Jesus o tempo todo, não ouvia os sermões de Jesus o dia todo, não testemunhara os milagres de Jesus o tempo todo, mas no coração daquela mulher havia algo que os discípulos ainda não possuíam: uma fé madura, cristalina e genuína, a ponto dela dizer: eu não preciso de uma audiência com ele, basta tocar. E qual é a lição que está entrelaçando essa história nas demais? Veja, quando Jesus cura aquela mulher, ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Você acha que Jesus não conhecia? Conhecia aquela mulher. Mas ele faz questão de chamar a atenção de todos para uma verdade. Olha para o texto, capítulo 5. O verso de número 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus perguntou no verso 30, quem me tocou? A pergunta dos discípulos é: todo mundo te aperta, e o Senhor pergunta quem tocou? Verso 33, toda a igreja. Então a mulher... Qual é a lição dos discípulos principal? Fé. Olha o que Jesus vai dizer para aquela mulher no verso 34. E ele lhe disse: filha,
a tua... Vocês estão percebendo que na aula prática, Jesus estava mostrando para os discípulos, vocês não podem ser meus discípulos se vocês não tiverem fé. Olha, vocês precisam saber com certeza quem eu sou, porque o diabo sabe. A mulher impura que rasteja também sabe. Agora, nós temos o líder religioso de Cafarnaum, Jairo. O judaísmo foi uma pedra no sapato de Jesus o tempo todo. Mas existem circunstâncias que Deus permite que fazem o homem se quedar aos pés dele. Vamos lembrar? Os discípulos são peritos em navegação, mas todo e qualquer ser humano diante de uma grande tempestade tem o quê? Medo. Mestre, não te importa que pereçamos? Qual pergunta comumente fazemos a Jesus quando estamos solapados aí pelas tempestades da vida? Será que Deus se importa comigo? Será que Ele não está vendo? Bom, nós temos uma mulher que há 12 anos sofre de uma hemorragia e gastou tudo que tinha sem lograr êxito algum. Bom, nós temos um rapaz que a sociedade fez tudo o que era possível para mantê-lo, mas não conseguiu, e portanto acorrentaram ele num sepulcro. Em todas as histórias nós temos algo perigoso rondando a vida de todos, a morte. Lembra? Os discípulos estavam com medo de morrer. O jovem foi lançado para viver entre os mortos. A mulher, com 12 anos sofrendo de hemorragia, havia tentado de tudo, não teve êxito com nada. Qual era o destino dela? Morrer. E a última história, nós temos o ápice de todas elas. O que nós temos lá? Uma menina de 12 anos que estava morrendo. Marcos quer mostrar que Jesus tem toda a autoridade para acalmar a tempestade. Jesus tem toda a autoridade sobre as forças espirituais do mal. Jesus tem toda a autoridade para estancar a enfermidade, muito mais do que a enfermidade, para estancar a dor, a aflição de uma pessoa. Mas Ele também tem toda a autoridade para vencer a própria morte. Olha, irmãos, uma sequência de histórias, os discípulos estão vendo aquilo tudo e pensando, quem é este? Quem é este que com uma palavra faz a tempestade se acalmar? Quem é este que uma ordem e uma legião sai imediatamente? Quem é este que alguém lhe toca as vestes com fé e imediatamente é curado? Quem é este que ordena uma menina morta? Levanta-te. Sabe o que vai acontecer com os discípulos depois desse treinamento prático? Vai lá para o capítulo 6. Verso 7. Vamos juntos? Capítulo 6, verso de número 7. Todos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes... Olha que coisa tremenda, irmãos. Um dia inteiro de sermões e explicações. Depois, uma sequência de aula prática. O que você espera que Jesus faça depois? Qual é a palavra que é dita por Jesus? A mesma autoridade que eu tenho, vocês têm. Que autoridade? A autoridade que cessa tempestades, que ordena os espíritos malignos que saiam, que impõe as mãos sobre alguém para curar, ou mesmo para dizer ao morto, levanta. Em meu nome vocês farão essas coisas. Irmãos, nós somos discípulos de Jesus. E tudo que vivemos até aqui, nada mais é do que uma aula prática. Estamos ouvindo o Evangelho, lendo o Evangelho, conhecendo o Evangelho, alguns aqui desde pequenos. Mas o grande aprendizado, o grande discipulado não se limita a conceitos teóricos. Há muito de lições práticas, as quais nós carregamos na pele. E se nós não tivermos uma consciência clara das Escrituras,
podemos deixar escapar algumas lições importantes. Observe comigo que discípulos forjados para a missão jamais podem se esquecer de que Jesus ia ao encontro dos perdidos. Vamos para o texto. Capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho de Marcos. O texto nos diz, versos de número 23 e 24. Vamos lá? E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva. Aí Marcos coloca uma frase, mas de um significado, queridos. Verso 24, vamos juntos? Jesus, essa é a primeira lição. Olha, em meio àqueles sermões todos, em meio àquele emaranhado de circunstâncias diferentes, envolvendo pagãos, envolvendo judeus, mulheres impuras, chefes de sinagoga, leprosos, endemoniados, toda sorte de gente, os discípulos não podiam esquecer de uma coisa: o mestre ia ao encontro dos perdidos. Se tem um endemoniado do outro lado, oprimido por Satanás, rejeitado por sua sociedade, castigado pelo maligno, vivendo entre os mortos, num sepulcro, se machucando, oprimido pelo maligno, mas ele clama por socorro, o que Jesus faz? Eu vou até ele. Esse é o texto que nos mostra que Jesus atravessa o mar da Galileia, liberta o endemoniado e volta. Ele só foi lá para isso. Mas não é só, irmãos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Marcos nos mostra que Jesus não cessa um segundo. Ele está em movimento o tempo todo. Mas para fazer o quê? Nesse bloco que nós temos, um pequeno resumo de Marcos, nós percebemos que o nosso Deus, Ele não se contenta em sentar-se como os mestres da lei e esperar que as pessoas venham até Ele. Não. Em Marcos, Jesus se movimenta. Ele atravessa o mar até o leproso, até o endemoniado. Ele retorna até Cafarnaum. O príncipe da sinagoga, o principal, o líder religioso de Cafarnaum, está aos seus pés. Preste bem atenção. Para o chefe da sinagoga fazer isso em público, ele estava rasgando a sua posição. O judaísmo não permitiria que o líder da principal sinagoga de Cafarnaum estivesse aos pés daquele que seria considerado um mestre, um rabi, um homem comum para os judeus. Jairo estava ali e estava consciente de que aquela notícia ia correr a região toda, uma região predominantemente judaica. Ele está aos pés de Jesus, ignora a sua posição, porque para Jairo a sua posição não importa mais do que sua filha. 12 anos, está morrendo. E ele se lança aos pés de Jesus, e Marcos coloca essa frase tão desafiadora para nós. E Jesus foi com ele. Os discípulos de Jesus não podem perder isso de vista. Nós, discípulos, precisamos, igualmente, ir. Ir onde, pastor? E onde os perdidos estão? Clamando, gritando por socorro. Jesus poderia dizer: não. Você é chefe da sinagoga, vocês estão me dando um trabalho. Irmãos, o texto bíblico nos mostra que o tempo todo os fariseus planejavam o quê? Matar Jesus. Jesus tinha isso tão consciente que esses milagres terminam com Jesus dizendo: não contem para ninguém. Ele cura a filha de Jairo e diz: não anunciem para ninguém, porque não está na hora ainda. Ele sabia que com o passar do tempo a sua fama ia crescer e o judaísmo ia resolver isso de outra forma, levando a cruz. Mas naquele momento, Jesus estava diante de um pai aflito, em desespero, aos seus pés, clamando por socorro. E Jesus, cheio de compaixão, não consegue ver um grito desesperado de socorro e ficar inerte a isso. O que você sente
quando nós falamos de povos, nações, tribos, línguas e culturas sem o Evangelho. Se eles estão sem o Evangelho, é porque eles não sabem ainda a quem clamar por socorro. A quem clamar por socorro. Eu recebi um vídeo, essa semana, de um missionário da tribo Chavante, índio. Ele foi ao Instituto Bíblico, ele, esposa e 3 filhos. A secretária do IBEL falava comigo, dizia: reverendo, o filhinho dele foi para a escola, o chinelo havaiana arrebentou, e ele chegou na escola com um pé de chinelo e o outro descalço. Uma cultura muito forte ainda da tribo. E a professora falou: por que você está assim? Ele falou: o chinelo já estava amarrado, arrebentou, larguei lá. Muito simples, muito assim. E ela mandou um vídeo do índio, dizendo: irmãos, eu quero agradecer a minha aldeia, quero agradecer as pessoas que me enviaram para cá. Olha, muito difícil aqui, não tem nem o que comer. Mas, em nome de Jesus, eu vou aprender o Evangelho, eu vou voltar para a minha tribo, porque a primeira pessoa que eu quero evangelizar é minha mãezinha. Eu quero que minha mãezinha conheça o Evangelho. E quero que minha tribo inteira também. Sabe o que ele está dizendo? Alguém precisa ir até lá. Alguém precisa ir. E eu gostaria de dizer aos irmãos nesta noite que alguém precisa ir. Em que lugar? Alguém precisa ir aos hospitais, onde diariamente as pessoas clamam desesperadas por socorro. Alguém precisa ir nas bocas, nos viadutos, nas ruas. Alguém precisa entrar nesses prédios luxuosos. Alguém precisa adentrar nos lugares mais inacessíveis ao Evangelho dos nossos dias. Alguém precisa ir não apenas ao outro lado do mundo, alguém precisa ir não apenas para a Ásia, para a Europa, para a África, mas nós precisamos ir em qualquer lugar onde os pecadores estejam clamando por socorro. Eu dizia há pouco tempo com um pastor colega nosso, que eu aprendi a evangelizar não no seminário. Eu não aprendi a evangelizar no seminário. Não aprendi a evangelizar no IBEL, pastor. Eu aprendi a evangelizar com minha avó. Minha avó tinha 72 anos, e meu pai me deu a tarefa de residir com eles para cuidar deles. Já eram idosos. Meu avô tinha 81, minha avó 72. Minha avó presbiteriana de raiz, com um carro na portinha da garagem, e ela abria a mão do carro porque ela queria ir para a igreja a pé. E eu, no auge dos meus 14, 15 anos, andando com uma senhora de 72 anos de casa até o culto. Faz ideia do que é isso para um adolescente? Aquele passinho de 72 anos, bem tranquilinha minha avó, e eu ficava: vó, tem carro, vó, vamos de carro, a gente vai gastar 15 minutos para chegar à igreja, desse jeito a gente gasta 1h30, e eu ali apertando minha avó, dizia: vó, impaciente, e ela me dizia o seguinte: meu filho, de carro não dá para convidar ninguém. Lá no seminário, quando me falaram de evangelização, eu disse: ninguém me ensinou mais do que minha avó, porque naquela época eu não entendia, hoje eu entendo o que minha avó estava fazendo. Ela não queria ir para o culto sozinha. Ela queria convidar as pessoas que pudessem ter o mesmo privilégio que ela. De carro não dá para convidar ninguém. Sabe o que ela estava me dizendo? Que nós precisamos fazer como Jesus. Jesus, o tempo todo nos evangelhos, e sobretudo em Marcos, entra em vilas, entra em povoados, entra em aldeias, entra em cidades. Sim, Jesus conversa com reis, Jesus conversa com príncipes, mas Jesus está o tempo todo também nas vilas, nos povoados. Jesus está o tempo todo onde o pecador está. O Filho do Homem veio para buscar os pecadores perdidos, buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você, como discípulos de Jesus, não podemos, irmãos, nos assentarmos em nosso cristianismo e ficarmos no conforto da nossa igreja e ficarmos assentados vendo os nossos anos se passarem. Se nós somos discípulos de Jesus, deve haver em nosso coração a disposição de ir, de andar. E Jesus foi com ele. Uma segunda verdade que nós, discípulos, precisamos ter é que Jesus é a única resposta para o mundo incrédulo. Olha para mim, por gentileza. O verso 35, vamos lá? E eu vou caminhar para a gente encerrar. Juntos, verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram
Marcos coloca perguntas-chave em todas as histórias, lembra? Mestre, não te importas? Que é isso que fizeste? O que aconteceu com os porcos? As perguntas, elas são fundamentais para a compreensão do texto. Os discípulos estão perguntando, quem é este? Porque eles ainda não tinham dimensão de quem era Jesus. Os proprietários de Gadara, uma região pagã, se importam mais com os porcos do que com uma vida humana. Os servos de Jairo diz, não importunes mais o mestre. A palavra grega utilizada é pesada aí, é arrancar a pele. É perturbar, de encher a paciência mesmo, de causar embaraço. O que eles estavam dizendo é, Jairo, por que você ocupa Jesus com as suas demandas? Observe como o mundo, sem o evangelho, reage às dores alheias. A pergunta dos discípulos é, quem se importa? Quem aqui se importa se tem uma mãe desesperada com um filho perdido nas drogas? Quem de nós se importa se alguém está desenganado no hospital sem esperança alguma? Quem de nós se importa se alguém não teve o que comer hoje? Quem de nós se importa? E as perguntas são estas. Quem se importa com o mundo sem luz, sem o evangelho? Quem se importa com aqueles que estão esmagados por suas dores, oprimidos pelo maligno, sem esperança alguma? Quem aqui se importa com aqueles que não têm o evangelho, não sabem quem é Jesus, mas estão esmagados pela dor, porque o evangelho é a resposta à mais terrível angústia humana? Lembra? O mundo sem Jesus recorre ao quê, queridos? A quem? Lembra de Pedro? Para quem iremos nós? Para quem? A quem Jairo vai recorrer? Não incomodes mais Jesus. Aí Jesus diz o que para Jairo? Vamos juntos? Verso 36, todos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. O que ele disse, gente? Qual é a lição mesmo? Lembra da lição fundamental para quem quer ser discípulo? Fé. Jairo! Em um mundo sem o evangelho, pereceu os seus recursos, sua esperança foi embora. Lembra da mulher com fluxo de sangue? 12 anos, gastando tudo. Lembra do endemoniado, cuja família o entregou acorrentado aos sepulcros? Não tinha mais o que fazer. Lembra de Jairo? Morreu Jairo. Acabou. Aí Marcos vai dizer para nós que o mundo sem Cristo é um mundo sem resposta. Um mundo incrédulo, pagão, sem o evangelho, não tem resposta às suas próprias dores. Mas nós, discípulos de Jesus, sabemos quem é aquele que leva sobre si as nossas dores. Não tema, Jairo, a palavra fobia em grego aí. Não tenha medo. Queridos, presta atenção. Qual era o sentimento dos discípulos no barco? Medo. Jesus olha para o coração de Jairo e percebe que o coração de Jairo está sendo arremessado. Pelo quê? Medo. Minha filha morreu. Jesus diz, eu estou aqui, Jairo, lembra? E Jesus foi com ele. Jairo, eu vou para a sua casa. Acredite. Não tenha medo. Creia, Jairo. Aí o Jesus deu 3 ordens nesse texto. 3 ordens. Primeira ordem que Jesus deu, vento e o mar, acalma-te e emudece. Você observou que Jesus ordena que o vento e o mar se calem? Por que a expressão calar-se? A palavra grega utilizada é a mesma que Jesus usa para expulsar demônios. Sai. Primeira ordem de Jesus aos meios da natureza. Emudece, cale-se. E o vento e o mar se aquietaram. Segunda ordem que Jesus dá aos espíritos malignos. Que temos nós contigo, Filho do Deus vivo. Marcos diz, porque Jesus havia dado uma ordem. Qual era a ordem? Saia dele. Aí Jesus vai dar uma terceira ordem. Qual é?
menina, levanta-te, diz o texto, e imediatamente ela se levantou. A tempestade imediatamente cessou. Sabe o que significa isso? Que Jesus não é uma, mas é a única resposta ao mundo perdido. Quando os homens esmagados pela vida não encontrar em seu próprio ceticismo e ateísmo qualquer segurança, Deus colocará um crente do lado dele para dizer: creia apenas, somente creia. Em quem, gente? Em Jesus de Nazaré. A Europa abandonou o cristianismo, o secularismo tomou conta da Europa. Sabe qual é a região do mundo onde acontecem mais suicídios? Europa. Ao rejeitar o evangelho, os europeus estão sendo esmagados por suas próprias angústias. Sabe o que queremos fazer lá? Dizer a eles que Jesus é a única resposta para eles, a única esperança para eles. Nós queremos pisar em uma região que está morrendo e dizer a ela que Jesus chegou. O Senhor Jesus vai conosco, assim como Ele vai com você a qualquer lugar onde você pisar a planta do seu pé. Discípulos forjados para a missão. O que nós aprendemos nessa noite? A primeira grande verdade é que discípulos forjados para a missão não se esquecem de que Jesus vai ao encontro dos perdidos. Hoje, quando você vai, não é você que está indo, é Jesus encontrando ele através de você. Em Araguari, quando ainda pastoreava aquela igreja, nós tiramos o culto de Natal da igreja, aquela ceia, aquele banquete de Natal, porque percebemos, com o passar dos anos, que nós presbiterianos celebramos duas ceias belíssimas no Natal, uma na igreja e outra em casa. Era comum terminar a ceia da igreja, os irmãos saindo apressadamente, porque iam celebrar em casa outra ceia. E eu observava aquilo e dizia: não faz sentido. Nós cristãos celebramos duas vezes, temos mesa farta duas vezes, enquanto ninguém tem nada. Então nós reunimos no dia de Natal, dia 24, convocamos a igreja, nós éramos uma igreja razoavelmente grande, 600, 700 membros, organizávamos a ceia de Natal, e nós chamamos de Natal com Cristo. E nós organizávamos 200 ceias de Natal, prontas, frango, arroz, aquele negócio todo. Embalávamos e montávamos equipes, 4 pessoas. Eles entravam no carro, colocavam 3 ceias e iam para os bairros mais pobres da cidade entregar a ceia. Pegávamos com o departamento de saúde da cidade os endereços com nomes, quantidade de crianças, cada criança recebia uma caixa de chocolate, fazíamos aquela coisa bonita, uma ceia mesmo farta. E colocávamos, então, 43, 44 equipes para sair de 6 da tarde até 10 da noite entregando essas ceias. Eu e minha esposa íamos também. E nós encontrávamos assim, gente, enquanto uma equipe saía e o pessoal terminava as outras ceias, as equipes que entregavam voltavam, era para eles ir para casa quando entregassem, mas muitas voltavam. Porque nós tínhamos irmãos assim que nunca tinham saído para evangelizar. E eles voltavam dizendo: pastor, e me abraçava, e beijava, e abraçava as cozinheiras, e emocionados, porque estavam vendo algo que no banco da igreja não dá para ver. Vou contar uma de mais de 200 histórias, apenas uma. Havia em Araguari, no Minas, ainda tem aqueles carroceiros. Sabe aqueles cavalos, charrete, eles recolhem os lixos assim, cobram um dinheirinho, carroceiros. Geralmente são idosos. E ele, na noite, ou no dia de Natal, saiu, dia 24 de dezembro, no comércio, tentando encontrar algum serviço, porque ele queria preparar, sim, algo especial para sua esposa, para sua filha e seu neto. Não tinha mais esposa. E ele, então, saiu o dia inteirinho por Araguari e não achou nada. Não tinha nada para comer em casa. Ele chegou muito chateado, porque era Natal. Olhou para a filha, para o neto, tão chateado que ele estava, que ele foi para o quintal, onde ficava o cavalo, colocou o cavalo lá e deitou-se lá, junto com o cavalo. E ele praguejava contra Deus, dizendo que Deus havia se esquecido dele.
nenhum serviçozinho para ele comprar qualquer coisa para comer. Nós tínhamos pegado todos os endereços com o postinho de saúde dos bairros, e quando chegamos em determinado bairro, algumas famílias não foram localizadas na casa. Então o vizinho dizia, olha, eles não estão aí. Poxa, mas nós trouxemos uma ceia para eles. Aí uma dessas casas disse, olha, mas eu conheço um senhor que certamente precisa, e deu o endereço dele. Lá foi a equipe da igreja, com 3 ceiazinhas no carro, tiraram uma e disseram, é aqui que mora um carroceiro? Aí a filha foi lá no quintal e disse, pai, tem um pessoal aí procurando o senhor. E ele disse, não quero falar com ninguém, eu estou chateado hoje. Aí a filha voltou e falou, olha, ele não quer falar com ninguém. Aí o pessoal disse, olha, mas nós somos da igreja, nós viemos trazer algo para vocês. Aí a filha voltou lá e falou, pai, o pessoal da igreja, pior ainda, não quero ver ninguém ligado a Deus, estou bravo, chateado demais. E aí, quando a filha voltou, o pessoal mostrou uma ceia, falou, não, é que nós trouxemos para vocês, vocês aceitam? E a filha sabia porque que o pai estava chateado. Foi lá e disse, pai, o pessoal trouxe uma ceia. E nós tínhamos o hábito de não falar de qual igreja nós éramos, porque nós não queríamos que as pessoas associassem aquilo à igreja presbiteriana. E nós tínhamos treinado uma frase, entra, bate na porta, entrega a ceia e diz a seguinte frase, Jesus se lembrou de você. Então, quando o senhorzinho saiu para ver o que era, o pessoal sorridente, achando que era só uma ceia, disse, olha, nós viemos aqui porque Jesus se lembrou de você. E aquele senhor começou a chorar, porque ele estava lá no quintal com o cavalo dizendo, Deus se esqueceu da gente. Quando o pessoal viu aquele senhor chorar, entraram na cozinha, colocaram uma ceia, o menininho já rasgando a sacola, eles perceberam o cenário. Foram ao carro, pegaram outra ceia e disseram, não, Jesus se lembrou mesmo. Entregou a segunda ceia. O velhinho disse, eu passei o dia reclamando com Deus, dizendo que ele tinha se esquecido de mim. Eu só queria um serviço para comprar um frango. Olha a minha mesa como está. O pessoal orou com ele e falou, Jesus se lembrou, se lembra e sempre se lembrará de ti. Voltaram para a igreja e o irmão estava, meu Deus, pastor e tal. E eu falei para ele, é isso que acontece quando nós saímos para falar de Jesus lá onde eles estão. Ei, querido, somos discípulos de Jesus, na verdade? Precisamos ir onde as pessoas estão, aqui em qualquer parte do mundo. Precisamos entender que Jesus é a resposta para aqueles que estão esmagados pela dor. Eu fico imaginando Jairo saindo do quarto. Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo, sua esposa e a menina viva. O texto termina dizendo que estava todo mundo, a palavra grega é êxtase. Sabe como eles estavam? Como os discípulos quando viram o mar se acalmar. Como eu e você ficamos quando Deus nos usa poderosamente. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ó Deus querido, nos leve, sim, Pai. Nos leve a qualquer parte desse mundo onde pessoas agonizam sem Jesus. Nos faça entender que o nosso Cristo vivo, todo-poderoso, tem autoridade para atuar poderosamente em qualquer cenário, seja numa tempestade, seja num sepulcro, seja caminhando pela rua, seja numa casa onde a morte devastou o coração de uma família. Em qualquer desses cenários, Jesus é Deus. Em qualquer desses cenários, Jesus atua poderosamente. Em qualquer desses cenários, os discípulos são testemunhas daquilo que Jesus pode fazer. Em qualquer desses cenários, Jesus é a resposta. Sim, Ele acalma tempestades, Ele liberta oprimidos, Ele cura enfermos, Ele ressuscita mortos. Ele é a resposta que o mundo tanto precisa. E assim, Pai, nós te pedimos que nós não sejamos discípulos acovardados, acomodados,
insensíveis. Afinal de contas, o Senhor se importa conosco, mas também se importa com o perdido, que agoniza, clamando por socorro. Nos abençoe, Pai, nos torne ferramentas úteis. Como lemos no texto, nos envie onde essas pessoas estão, para que o Evangelho da salvação alcance esses corações. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém?